há rumores de que Elden Ring pode ganhar um live action. Nós não sabemos ainda se vai ser seriado, se vai ser filme, se vai ser alguma coisa dessas, né? Se vai ser animação em 3D. A gente ainda não sabe como é que vai ser, né? Mas existem rumores de que alguém está interessado em fazer um live action de Elden Ring, né? Porque saiu um boato lá nos Estados Unidos dizendo, lá na época que estava rolando lá a Comic Con, né? A San Diego Comic Con. Que alguns estúdios estavam querendo comprar a adaptação live action de Elden Ring. Será que vai dar certo isso daí? Eu acho assim, eu acho que é um pouquinho complicado de fazer uma série, um filme, alguma coisa envolvendo a franquia Souls, né? A franquia Dark Souls, Elden Ring. Eu acho que o Sekiro é um dos que dá pra fazer alguma coisa, mas que ainda assim ainda é um pouquinho complicado ali de fazer alguma coisa, algum seriado, algum filme do Sekiro. Mas todas essas obras da From Software, todos os jogos lá da From Software, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, o Elden Ring também, eles têm uma história que é contada assim de uma forma um pouco diferente, né? Ele conta uma história da mitologia, do que aconteceu no mundo, né? Onde vai se passar a história principal. E ele te joga naquele mundo ali para você tentar descobrir mais ou menos, lendo descrição de itens, lendo papéis de dentro do jogo, lendo descrição dos NPCs, lendo também ali as conversas que os NPCs vão te contando durante a história do jogo. Isso em todos esses Souls que eu citei aqui. Eles têm a história muito parecida, né? Então, tem muita coisa assim que fica no ar, né? Tem muita coisa ali que fica as lacunas da história para ser preenchidas com a imaginação do próprio jogador, né? Porque o Koala tá falando aqui, ó, o legal é esse, é explorar o mundo, exatamente. O intuito que eles querem que você faça dentro do jogo é explorar a história, né? Explorar os cantos, explorar cada mapinha, explorar cada parte que você não foi do mapa, para poder tentar preencher um pouquinho daquela história que te foi contada ali no começo, né? Então, o que a gente tem que ter, no caso aqui do Elden Ring, é que o roteiro ele tem que ser muito bem construído, né? Para a história funcionar, né? Porque não dá para o cara fazer isso daí com uma história de um seriado, né? Com a história de eu acho que o Elden Ring ele funciona muito mais em formato de seriado do que de filme em si, né? Porque o filme ele tem aquelas 2 horas ali. E é bem mais difícil, né, de você concatenar toda a história de um jogo, né, ainda mais o Elden Ring, né, que tem uma história bem complexa, né, bem rica também, né, dos deuses, né, e tal, e você tem que contar a história desses deuses, né, e tudo. Tem, além da história dos deuses, tem a história da árvore, né, da Térvore, que é aquela árvore de luz bonitona, né, que tem no começo do jogo, né. Quando você sai daquela primeira masmorra, a primeira coisa que você vê é aquela árvore bonitona, né? Tem a história, um pouco daquela história da árvore, né? E tudo. Tem a história dos deuses, né? Tem as outras histórias paralelas, né? Que também vão sendo contadas no decorrer da história. E o seu personagem, que ele não tem todos esses Souls, né? O único Souls que tem um protagonista da história é o Sekiro, né? Que é o próprio Sekiro, né? Que a história se passa em torno dele, né? Ali daquela região ali do Japão, né? E tudo. Mas em todos esses Souls não tem o protagonista, né?
Você cria seu personagem e ele sempre tem uma alcunha, né? O seu personagem sempre é chamado por algum nome, né? Por exemplo, no Elden Ring ele é chamado de Imaculado, né? No Dark Souls, no Dark Souls 1, ele é o Chosen Undead, né? Que é o escolhido, né? O zumbi escolhido. E todos esses Souls, no Bloodborne, por exemplo, tem o Caçador, né? Que o seu personagem é chamado de Caçador. Então, você constrói o seu personagem e vai tentando descobrir, explorando o mapa, né? Tentando descobrir um pouquinho da história, né? Um pouco mais do mistério da história. E a galera gosta dos Souls. A galera que é muito fã, né, de Dark Souls. Eu, por exemplo, sou muito fã de Dark Souls, né? Dos Bloodborne, né? Do Elden Ring também, né? Gostei demais aí do Elden Ring quando ele saiu. A galera que é muito fã gosta muito dessa parte, assim, que não é contada. Essa parte que eles não contam na história. Essas lacunas que ficam a preencher, que você preenche com o que você acha que aconteceu. Muita gente diz que isso aí é mal escrito, né? Não, o Dark Souls é muito mal escrito, né? O Demon Souls é mal escrito também, né? A galera não gosta muito da história. O Sekiro, ele é um pouco mais redondinho na história dele. Mas é uma coisa que os fãs gostam, né? Os fãs de Dark Souls gostam justamente por causa desse mistério, né? Dessa coisa que fica não respondida nos jogos, né? E isso é uma coisa que não dá pra levar pra uma série ou pra um filme, né? Seja lá o que é que eles estão querendo produzir, né? No caso, vai ter que ter, né, os protagonistas, vai ter que ter os personagens e a história vai ter que ser contada ao redor deles, né? No caso do Elden Ring, a gente tem os deuses, né? Os semideuses, que tem toda a história deles lá, né? E tudo, e dava pra fazer, no caso de um seriado, dava pra fazer cada episódio ser contando uma história de um deles, né? De um deles, dos deuses, né? E tudo. E você, né, escolher um deles para ser o fio condutor da história geral, né? Mais ou menos, sabe, com o que é que fizeram, mais ou menos fizeram recentemente com Sandman. O Sandman ali, eles fizeram mais ou menos parecido com isso daí, né? A história principal do Sandman corre ao redor do Sandman ali, né? Que ele é o personagem principal, que leva o nome da história, né? E tudo. Mas você tem episódios onde vai contando histórias de outros personagens, né? Ali no decorrer da história. Por exemplo, o Sandman, ele é aprisionado ali no primeiro episódio, né? 100 anos ele fica aprisionado. Aí lá na frente tem um episódio lá do Sandman que é de um cara lá imortal, né? Que ele vai se encontrando, começa em 1389. E o Sandman combina com a morte, dizendo, esse cara aí, ela faz uma aposta, a morte, né? Faz uma aposta com o Sandman. E diz que esse cara imortal, que ela vai tirar a mortalidade dele, né? Transformar ele em imortal. O Sandman diz que ele vai enlouquecer e... esse cara aí, daqui a 100 anos, ele vai pedir pra morrer. Quer ver? Vamos apostar aí. E ele conversa com esse cara e diz que de 100 em 100 anos, ele quer se encontrar com esse cara na taverna e, né, conversar com ele pra saber como é que foi os últimos 100 anos dele, né, e tal. O cara lá, ele fica alucinado, mano, com esse negócio da imortalidade, mano. Meu irmão, é massa demais, mas ser imortal e tal. E aí o Sandman fica, né, intrigado com aquela história, né. Aí quando chega em 1989, você lembra, então esse período aí ele não vai aparecer, né, porque é o período que ele estava preso. E é justamente isso daí, né? Ele não aparece lá no encontro, porque ele estava preso. E mesmo a história não fazendo assim, não tendo uma ordem cronológica muito ligada assim, né? Muito definidinha assim, você entende
a passagem de tempo, né? Então é uma coisa que eu acho que quem for fazer uma série, alguma coisa assim do Elden Ring, né, tem que se preocupar, né, com esse negócio da cronologia das histórias, né, e tentar concatenar a história geral em uma história só, né, mesmo fazendo episódios, né, que fujam um pouquinho da história, né, da história principal, né. Então, vamos ver, né, o que é que vão fazer aí com Elden Ring, né, o que é que vão fazer aqui com uma série. Será que vão fazer uma série? Será que vão fazer um filme do Elden Ring? Coloca aí nos comentários aí um pouquinho da sua opinião também sobre o que é que seria massa de contar. O que é que seria massa de contar em uma série, em um filme do Elden Ring, né? Eu acho que tem aqui, cara, esse mundo do Elden Ring é um negócio rico. Eu acho que geraria boas histórias num seriadozão, assim. Seriadozão, assim, tipo Sandman ali, que tem 10 episódios. Cada episódio conta um pouquinho da história, né, e tudo. E aí você tem o episódio final, né, juntando todas as histórias ali. Eu acho que ficaria bem massa mesmo ali. Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre o que é que seria, né? O que é que seria massa aí do Elden Ring, né? O importante é que todo mundo iria passar do primeiro episódio, né? Do primeiro boss. Ninguém ia morrer ali no primeiro episódio, né?